Boa noite, gente, tudo bem? Bom, vamos lá então. Hoje, dia 1º de junho, mais um mês aí que se inicia, né? Que tenhamos um mês abençoado, uma semana abençoada, tá? E hoje a gente vai ter o nosso conteúdo de voz profissional, né? Semana passada a gente não teve aula, tivemos a palestra do fonoaudiólogo Gadu sobre disfluência. Espero que vocês tenham assistido, que vocês tenham gostado. A gente fez a última aula sobre disfonia infantil, né? Passamos o trabalhinho e hoje a gente vai ter então voz profissional. Para começar a falar de voz profissional, então eu vou explicar um pouquinho para vocês da história, como que se deu essa inclusão, né, desse trabalho no campo da fonoaudiologia, tá? Na década de 60, então, a fonoaudiologia, ela era bem clínico-terapêutico, então era clínica, né, aquela coisa terapia, paciente, o clínico e a terapia. Era com sessões individual, né, atendimento particular. E aí depois a fonoaudiologia começou a se expandir para hospitais e para escolas. Então, às vezes as crianças nessa década aí tinham alguma dificuldade para escrever, para ler, para aprender. E os fonoaudiólogos, que na época, década de 60, nem era ainda fonoaudiólogos, né, era outra denominação, eles eram chamados para tentar resolver aí esses problemas e fazer uma intervenção em um programa de orientação e prevenção, tá? Então, depois que começou a promoção de saúde vocal, que é o quê? Promover a saúde da voz, né? Então, eu orientar, eu passar informações, conhecimento, promoção de saúde da voz. Então, iniciaram a partir daí as ações coletivas. Parou de ter aquela questão de clínica, terapia, né, aquele atendimento individualizado, particular, e começou a se pensar em ações para o coletivo. Aí já na década de 80, a gente tem, né, uma fonoaudióloga bastante renomada, bastante conhecida nessa área, que é a Leslie Piccolotto. Inclusive, eu vou passar aqui para vocês depois um livro ali no grupo, que é um livro de voz profissional da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, escrito por essa fonoaudióloga, Leslie Piccolotto, e ela é referência na área de voz profissional, tá? E ela começou esse trabalho na assessoria de voz, então dando esse suporte para profissionais da voz, que eram atores, radialistas e professores, isso na década de 80, tá? Então, o que acontece? Os profissionais da voz. Profissionais da voz, eles utilizam a voz como instrumento de trabalho. Se a minha voz é meu instrumento de trabalho, então ela tem que ser cuidada como uma joia preciosa, concordam comigo? Então você tem que cuidar muito bem porque é seu instrumento de trabalho. Sem a voz, o professor não dá aula. Sem a voz, o cantor não canta. Sem a voz, o jornalista não consegue fazer seu trabalho, dar a notícia. Enfim, todos os outros profissionais ficam sem trabalho, não tem o que fazer. Então eu preciso cuidar. Alguns profissionais da voz que a gente tem: operador de telemarketing, locutores, profissionais da TV, atores, cantores, leiloeiro, políticos, advogados e professor. Então todos esses, né, claro que tem mais, utilizam a voz como instrumento de trabalho, são profissionais da voz. Então o que acontece, né, gente? Como tudo... Só um pouquinho, gente. Tô com meu celular aqui. Como tudo no Brasil, né, principalmente. Então, né, como eu falei, a gente vai primeiro pro curativo e não pro preventivo, por isso que eu coloquei aqui. Então, o foco nessa época era assim: tem um problema de voz, tem algum nódulo, começou com sintomas de disfonia, aí vai fazer o tratamento, né? Mas e por que não fazer primeiro a prevenção? A gente já comentou isso em sala,
Já foi realizado pesquisas do grande número de afastamento de professores e o quanto que isso encarece o orçamento do Estado, né? Porque os professores são afastados, tem que contratar outro professor, enfim. Então é muito mais caro você trabalhar com o tratamento, ação terciária, do que ação primária, né? Então, quando eu oriento professores, quando eu faço um preparo, uma oficina de voz, orientação de saúde vocal, eu acabo prevenindo muitos casos de disfonia, né? De afastamento de professores. Então, a gente tem que fazer primeiro a prevenção e não o contrário. Então, aqui eu coloquei, né? O professor, ele procura o problema, ele procura depois do problema. Depois que ele começa com os sintomas que ele procura. Ninguém vai no otorrino, no fonoaudiólogo e fala assim, eu sou professor, eu me preocupo, então eu quero ter mais noção, ter mais conhecimento, fazer um preparo. É muito difícil, né? No perfil de professor. Alguns outros profissionais, como advogado, jornalista, repórter, esses sim, esses procuram mais frequente o atendimento antes de prevenção, orientação e promoção do que depois, né? Porque eles trabalham, eles têm que ter uma oratória boa, eles têm que falar bem. Então, o interesse é mais nisso do que no própria saúde vocal, né? Mas eles procuram, né? No professor já é mais difícil isso. Então, nos fatores de risco do professor, eu coloquei alguns só aqui, mas a gente também já conversou bastante sobre isso na aula de saúde vocal. O professor tem competição sonora, o uso do giz, o abuso e mau uso vocal, tudo isso vai levar a quadros de disfonia, que vai causar o afastamento, que eu já falei, e aí o professor vai ter que fazer terapia ou cirurgia, né? As patologias que a gente mais observa, nódulo, pólipo e fenda. O professor com problema na voz, ele vai, além de todo esse transtorno de afastamento, ele dificulta também no processo de ensino-aprendizagem. Todos nós aqui já tivemos vários tipos de professores e a gente sabe o quanto a voz de um professor influencia na sala de aula, seja para chamar a atenção da aula, seja para deixar a aula interessante, ou deixar a aula totalmente sonolenta, sem interesse, né? Imagina um professor rouco te dando a voz. Vai influenciar, vai dificultar no teu entendimento, na tua atenção e, consequência, no processo de ensino-aprendizagem. Então, a saúde vocal, o que eu preciso fazer com os profissionais da voz e não só os professores? Eu preciso explicar brevemente como se dá esse processo de fonação, como que eu produzo a voz, porque eles não têm noção. Explicar como que é a voz, quais as características, quais os tipos, né? Quanto à respiração, existe modo respiratório ideal para quem usa a voz profissionalmente. Os professores não sabem disso. Uma coordenação pneumofonoarticulatória, que é CPFA. Então, o professor ele tem que saber coordenar a respiração, a fala, tudo isso, a questão da ressonância e aqui todos os outros itens, articulação, intensidade, a frequência, velocidade de fala é tão importante, tudo isso. Então, eu preciso melhorar os fatores de risco. O professor, ele deve saber usar todo o seu potencial vocal sem prejudicar. Aí a gente passa exercício de aquecimento e desaquecimento para o professor fazer antes de dar aula e depois. E aí agora a gente vai ver alguns outros profissionais. Ficou aqui professor, quem é que é o principal, vamos dizer assim, o principal público de voz profissional. Primeiramente a gente pensa em professores. E aqui eu elenquei alguns outros profissionais para vocês darem uma olhada, tá? Alguns tópicos importantes, mas os artigos vão dar uma visão bem técnica da nossa atuação e do trabalho de cada profissional. Então, por isso que eu pedi para vocês lerem os artigos, né? Fazerem anotações, um breve resumo, para a gente discutir na próxima aula, tá? Então, os cantores. Dos cantores, o que a gente tem, então? Quais são as características desses profissionais? Então, eles fazem muitos shows, né? Os cantores mais famosos, ou mesmo os que não são
tão famosos assim, mas eles acabam fazendo muitos shows durante a semana, durante o mês, por muito tempo, 2, 3 horas cantando. Alguns cantam e pulam, né? Que inclui aí o canto e a dança, né? Coreografia, enfim, vamos pensar que Ivete Sangalo, Cláudia Leite, que cantam e dançam todo o tempo do show. O choque térmico, né? Porque eu vou fazer um show, meu corpo vai ficar quente, às vezes tá frio, eu fico mudando de ambiente, de cidade, de estado, enfim. O álcool e o cigarro, não todos, mas a maioria consome álcool, né? Essas lives aí da vida que tá tendo bastante, a gente vê todos os cantores consumindo álcool. Isso faz com que anestesie, prega vocal e todo o processo, todo o sistema fonatório. E o cantor vai ter as consequências no outro dia, né? Ou horas após o show. Aqui um dado interessante, que as primeiras publicações sobre cantor, sobre disfonia de cantores, voz profissional, foi em 92, então é um assunto super recente, um tema super novo. Quanto aos atores, os atores aí mudam um pouquinho o nosso foco como profissional fonoaudiólogo, porque além da voz, eu preciso cuidar da oratória, da expressão corporal, da linguagem corporal, várias outras questões. Interpretação, então o ator faz interpretação, então o fonoaudiólogo da Rede Globo, por exemplo, ele tem que trabalhar com os atores e contextualizar todo o ator, qual personagem ele faz, qual que é o sotaque desse personagem, como que é o gestual, o que enquadra nesse tipo de personagem, enfim. Novela de época, então às vezes, ou uma novela caipira, ou vamos pensar aqui, uma novela gravada no Rio Grande do Sul ou no Nordeste, né? A gente tem a Prof. Simone no nosso curso, que é um sotaque totalmente diferente, então a gente precisa trabalhar isso. Tem um personagem que vai fazer um papel né, que mora no Nordeste, alguma coisa assim, a gente tem que trabalhar toda a linguagem corporal, gestual, enfim, tudo isso. O teatro, então, a gente trabalha mais ainda, porque no teatro não existe microfone, não existe câmera, não existe gravação, é ao vivo, num ambiente totalmente alto, com muitas pessoas, e o autor tá lá no palco, né? Então ele tem que atingir todos os telespectadores ali que estão sentados assistindo com a sua voz, sem prejudicar a sua voz, e passar tranquilidade e passar a mensagem, né, para todo mundo que está assistindo. O trabalho mais frequente com atores é com relação à articulação e projeção, que eu já falei. Então, o ator quer ser ouvido e entendido em cena. Então, ele precisa falar muito bem, claramente, ter uma oratória muito boa. Então, o fonoaudiólogo vai fazer a preparação e a formação desse ator. Também, assim como a gente comentou ali em professores, o fonoaudiólogo vai passar orientações de saúde vocal, vai construir a voz do personagem, que a gente já comentei aqui, e fazer até um trabalho de texto. Os fonoaudiólogos passam o texto do personagem com o ator. Religiosos. Aí aqui demorou um pouquinho mais ainda para sair a primeira publicação, o primeiro artigo de voz profissional, fonoaudiologia e religiosos, que foi em 97. E nos religiosos a gente chama atenção porque a gente tem, além da voz falada, a gente tem também a voz cantada, a voz e a fala com características especiais, né? Então a gente tem canto gregoriano, a voz salmodiada, os mantras, dependendo de cada religião, cada uma tem a sua característica. E o fonoaudiólogo tem que relevar tudo isso na hora de atender um religioso, fazer avaliação e terapia. Por exemplo, o padre da Igreja Católica, ele vai rezar, fazer o nome do Pai cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, Espírito Santo, né? Ou ele vai fazer ainda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, que é o canto gregoriano. Isso tudo é muito difícil
e, né, tem uma característica muito peculiar, então o fonoaudiólogo tem que estar preparado. Além disso, a gente tem a acústica da igreja, que é uma acústica não tão boa. Então a gente sabe que quando tem a banda, né, tem que cuidar com intensidade e volume dos equipamentos. Às vezes o padre vai em ambientes abertos e tem que fazer o mesmo trabalho, né? Então, tudo isso a gente orienta, tá? Além dos ajustes corporais e vocais, maior impostação também, eu vou dar um sermão, eu vou, né, enfim, eu preciso fazer um casamento, eu preciso ter aí uma impostação, uma voz, uma fala que eu consiga atingir, né, quem tá ouvindo aí e passar a verdade. Telemarketing. Aqui eu coloquei secretárias porque a gente pensa às vezes telemarketing como a gente vê em grandes centros de operação, operadora telefônica, alguma coisa assim. Mas a gente pode pensar aqui mais na nossa realidade em secretária, porque secretária também ou fica com o telefone várias horas durante o dia, ou com aquele fonezinho, né, que é o fone numa orelha e o microfone no outro lado. A gente pode pensar aí na mesma atuação, né? Porque a secretária ela tem que atender de maneira com que ela passe uma impressão boa para quem está ligando, tanto de clínica, tanto de venda de algum produto, enfim. Ela tem que saber resolver problema por telefone, passar segurança, então ela precisa falar bem. Quando é telemarketing, né, fica naquela cabine fechada, então a acústica também é ruim, a ventilação é ruim. A gente pede ali ficou um errinho, mas a gente pede pra trocar a orelha, né, no telefone, faltou o L ali. Então, trabalho com o telefone revezando, atendo na orelha direita, atendo na orelha esquerda, eu troco, né, o lado do fone, enfim. Poluição sonora também, às vezes trabalha em grandes centros, a rua ali na frente, muito barulho, precisa competir, né, para ouvir no telefone. Postura corporal, isso também influencia, então a gente tem que ter aquelas rampinhas, né, que tem embaixo das mesas para colocar o pé de uma maneira. Toda a ergonomia da clínica, tudo isso influencia também, tanto em saúde geral como saúde vocal. E a gente sabe que muitos estudos já comprovaram que melhores condições de trabalho vai produzir uma maior produtividade, isso em todos os ramos. Se eu tenho um ambiente bom de trabalho, de estrutura física, ambiental, a gente produz mais, né? Se eu trabalho num lugar não tão bom, que não me dá estrutura, não me dá material, enfim, a gente não vai produzir tanto. E assessoria e avaliação periódica. Então, o fonoaudiólogo pode dar tanto assessoria semanalmente, mensalmente para esses profissionais da voz e também realizar avaliação periódica. Então, além da audiometria periódica, a gente faz avaliação de voz periódica também. E a gente pode ser contratado para trabalhar na seleção de candidatos. O fonoaudiólogo participa da seleção, né, faz avaliação de voz, conversa, enfim. E tudo isso já comprovou também que diminui o número de afastamento por problema de voz ou audiológico, tá? Jornalistas. O trabalho começou na década de 80 também, numa emissora de TV, tá? Então, os jornalistas, o que eles precisam ter? Eles precisam ter uma oratória muito boa, uma voz muito clara, uma fala clara, uma voz impostada, uma seriedade, que passe certeza, que passe verdade, né? Mas ao mesmo tempo, o jornalista, hoje mudou um pouco a questão do jornalismo, né, no Brasil e no mundo. Mas os jornalistas normalmente eles passam aquela neutralidade, eles não podem, eles não chegam assim, por exemplo, imagina alguém lá apresentando o Jornal Nacional e fazendo brincadeirinha contigo, ou, né, falando de um jeito assim mais íntimo, vamos pensar assim, né, a gente não consegue, a gente ia estranhar muito. Então, o jornalista, quando é jornalismo assim, de notícia, uma coisa mais séria, ele tem que ter um certo distanciamento do espectador, né? Então, ele tem que falar de uma certa maneira assim que não passe
um tom de brincadeira, sabe? Entendem o que eu quero falar? Agora sim a gente já tem, por exemplo, a gente tem o nosso jornalista, que é professor aqui da faculdade, o Anderson Frigo, que ele tem todo um carisma, né, com o telespectador, ele já chega mais perto de quem está assistindo, não é tão distante assim do público. Mas alguns jornais, alguns jornalistas exigem que você tenha uma certa seriedade e não seja tão próximo de quem está te assistindo. Devem ser bons comunicadores, e o jornalista inclui ainda toda a questão ética e de linguagem corporal também, né? As mulheres, a gente repara que elas usam roupas assim, normalmente em tons neutros, sem muita graça. Por quê? Porque elas não podem chamar atenção pela roupa que estão usando, pelo brinco, pelo batom. Elas têm que chamar atenção pela notícia, pela mensagem. Então, se a gente colocar ali pode ver, uma jornalista, uma repórter numa bancada com uma blusa totalmente estampada, a gente nunca vê. Colorida, listrada, super colorida, não vê. Por quê? Porque ia chamar muita atenção, dói no olho, né? E a gente tem que chamar atenção, eles têm que chamar atenção para a mensagem, para a notícia. Por isso que é sempre um brinco pequenininho, um óculos neutro, se usa óculos, né? Uma camisa nude, branca, cinza, um verde assim mais escuro, é sempre esses tons. Então aqui, normalmente eles não têm queixas, né, de abuso vocal, de mau uso vocal, mas eles procuram os profissionais para melhorar e aperfeiçoar o seu padrão de voz. O fonoaudiólogo vai tratar a comunicação como um todo, aqui eu já falei, expressão facial, gestos. E advogados, os advogados também, os advogados ainda é um público que a gente trabalha bem assim, peculiar e específico, porque o advogado, quando ele vai defender seu cliente, ele tem que mostrar muita verdade, por mais que seja mentira. Ele tem que passar a verdade, ele tem que convencer os jurados, o juiz, né, da verdade do teu cliente, do que você está defendendo. Então, ele não pode gaguejar, ele não pode ter um olhar que provoque desconfiança de quem está assistindo, ouvindo ele. Então, o fonoaudiólogo trabalha com tudo isso, é um público muito interessante, muito legal de trabalhar. E assim, né, a gente tem que dar importância para as palavras que o advogado fala, então tem que ser um trabalho muito bem feito. O advogado não pode passar incerteza, timidez, deve transmitir convicção, confiança, competência, segurança, autoridade, credibilidade. Tem que cuidar com alguns gestos, por exemplo, movimento agitado, andando na sala de um lado para o outro, isso já mostra o quê? Que ele está nervoso, que ele pode estar mentindo, né? Mão no bolso, encostar na parede. E a gente faz, na terapia, além disso, a gente faz treinamento bastante com leitura, sabe? Lendo algum texto para me convencer de alguma coisa que eu não acredito. Então, a gente trabalha muito isso com o advogado. Eu coloquei aqui alguns profissionais, tá, gente? Esse é o materialzinho que eu fiz aqui de resumo do livro que eu vou postar no grupo. E eu postei alguns artigos, na verdade são acho que 10 artigos de profissionais da voz. E aí eu quero que vocês façam assim, lá na atividade remota vai ter lá 5 profissionais, então vocês vão ler os artigos desses 5 profissionais, vão anotar, tá? Pode ser no caderno ou pode digitar e me mandar, como vocês preferirem. Vão fazer registro, anotar aí os tópicos principais de cada artigo para a gente discutir na segunda-feira que vem. Fazer uma chamada online ao vivo, a gente vai discutir sobre a atuação do profissional fonoaudiólogo na área da voz, com voz profissional, e aí a gente discute sobre os artigos, e na outra semana mais 5 profissionais, tá? Pra gente ver a diferença, se vocês acharem algum vídeo interessante, tá? Eu ia pedir como tarefa de casa, mas eu sei que vocês estão meio carregadas. Mas se vocês acharem algum vídeo interessante de fonoaudiólogo ou profissionais da voz atuando, podem mandem no grupo, mandem ali na sala, mandem pra mim, que eu compartilho, tá? Que daí na outra semana, dia 15,
Isso, é dia 8, semana que vem, dia 15 a gente vê os outros 5 artigos do mesmo esquema. Vamos discutir, vamos conversar sobre os artigos, tá? Então, essa matéria é bem tranquila, é bem gostosa, mas vocês vão ver que tem, assim, comparando com outras áreas da fono, tem poucas publicações, né? Poucos trabalhos. Então, talvez tenha um pouquinho de dificuldade aí, por exemplo, eu queria achar um artigo legal de advogado, bem interessante, tive um pouquinho de dificuldade. Tá? Então, uma área aí que tem muito campo pra gente trabalhar. Quem gosta da área de voz, vale a pena investir. A gente tem pouquíssimas profissionais renomadas nessa área, então é mais um campo de trabalho aí pra gente atuar. E tem que gostar, porque voz não é fácil, né? É pura física, muita parte mecânica de fisiologia, então tem que saber muito bem músculo, todos aqueles músculos que a gente estudou, mas quem gosta vale a pena investir. Tá bom, gente? Então, nossa aulinha terminou de hoje, aí já comecem a leitura ali dos artigos, tá? Vocês vão gostar. Beijinho, boa semana, boa noite.